Nessa aula, irei falar sobre algumas características importantes do amplificador operacional, fazendo o contraponto entre o amplificador ideal e o real. Em ordem, falarei sobre as impedâncias de entrada e saída do amplificador, o seu ganho de malha aberta e malha fechada, sua largura de faixa de resposta em frequência e a rejeição de modo comum. Idealmente, a impedância de entrada de um amplificador em malha aberta é infinita. Como pode ser observado no modelo apresentado no quadro, as correntes na entrada do amplificador são nulas e, como visto em um vídeo anterior, sabemos que podemos encontrar a impedância de entrada fazendo a razão entre a tensão de alimentação e a corrente fornecida, levando a uma resposta que tende a infinito. Em um amplificador real, as correntes na entrada do circuito amplificador não são nulas, porém são muito baixas, na ordem de nanoamperes. Dependendo da construção do ampliop, a resistência de entrada pode chegar à ordem de gigaohms, o que é ótimo, pois com alta resistência de entrada, a maior parte do sinal da fonte será aplicada à entrada do circuito. Em amplificadores com realimentação, a resistência de entrada é reduzida consideravelmente. Nesse caso, como visto na aula de resistência de entrada, RI vai ser igual a 5 kΩ, muito inferior ao valor de resistência de entrada em malha aberta, que é de 300 kΩ ou maior. Isso pode ser corrigido utilizando outras configurações que podem melhorar a resistência de entrada. A impedância de saída do amplificador operacional é idealmente nula, o que significa que toda a tensão da fonte controlada é aplicada à carga, o que é ótimo. Nesse caso, a saída será a diferença entre as tensões de entrada não inversora e da inversora, multiplicada por um ganho de malha aberta A. Na verdade, a impedância de saída de um amplificador operacional não é nula, mas ainda assim é muito pequena, na ordem de dezenas de ohms. Isso significa que a tensão da fonte controlada do amplificador será dividida entre a resistência de saída e a carga, diminuindo um pouco o ganho esperado para o sistema. Idealmente, o ganho de malha aberta A do amplificador operacional é infinito, o que não teria muita utilidade na prática, pois qualquer sinal que fosse colocado na entrada do amplificador produziria uma tensão infinita na saída, que na verdade seria limitada pelas tensões VCC e VEE que alimentam os terminais 4 e 5 do amplificador. Entretanto, as aplicações com AO utilizam em sua maioria realimentação. O ganho de malha fechada será então o negativo da razão entre o resistor 2 e o resistor 1, para o exemplo no quadro. Isso é verdade apenas se considerarmos o caso ideal, com ganho de malha aberta A infinito. Na realidade, o ganho de malha aberta dos amplificadores é limitado a um valor real, que pode ser 50.000 volts por volts, 100.000 volts por volts e até 1 milhão de volts por volts. Uma equação mais precisa para modelar um amplificador operacional deve então levar em consideração que o ganho de malha aberta é finito. Essa equação é mostrada no quadro, e devemos notar que se fizermos o limite de A tendendo a infinito, o resultado será a equação de ganho mostrada anteriormente, que é o caso ideal. Deixando mais claro, podemos dizer que o pedaço da equação destacada em vermelho é a responsável por modelar a parte não ideal do amplificador operacional. Analisando somente essa parte, podemos notar que para fazer o amplificador funcionar de forma ideal, devemos fazer com que a parte destacada em vermelho tenda a zero. Isso significa que devemos manter o valor da razão entre R2 e R1 muito inferior ao valor de ganho de malha aberta. Isso significa que devemos manter o ganho do amplificador em malha fechada muito inferior ao ganho de malha aberta. Para ilustrar isso, irei mostrar alguns exemplos, considerando o ganho de malha aberta de 100.000 volts por volts. Para R2 sobre R1 igual a 10, que é um valor 10.000 vezes inferior ao ganho a perda no ganho será desprezível, menor que 0,1%. Isso significa que, para esse ganho de malha fechada, o comportamento do amplificador operacional é ideal. Para R2 sobre R1 igual a 1000, a perda no ganho continua desprezível, sendo apenas uma perda de 1% do total. Para R2 sobre R1 igual a 10.000, um valor apenas 10 vezes menor que o ganho de malha aberta, a perda no ganho será de 9%, que já é um valor considerável e deve ser evitado.
Analisando essas respostas, é conclusivo que para manter o AO funcionando idealmente, basta mantermos o ganho de malha fechada relativamente baixo. Idealmente, o ganho de malha aberta em amplificadores operacionais se mantém constante ao longo de todas as frequências, como mostrado no gráfico. Na verdade, o amplificador tem uma queda de 20 dB por década, como mostrado nesse outro gráfico, e serve para estabilizar o AO, pois, do contrário, ruídos caracterizados por possuírem altas frequências serão amplificados, destruindo a resposta esperada. Levando esse fato em consideração, a função a seguir foi escrita. Ela mostra o ganho de malha aberta em função da frequência, em que A0 é o ganho de malha aberta em corrente contínua, FB é a frequência de corte em Hz, geralmente considerada 10 Hz, e F é a frequência do sinal de entrada em Hz que se deseja amplificar. Alguns exemplos são mostrados no quadro. Para uma frequência de 10 Hz, o ganho de malha aberta é aproximadamente o mesmo. Nesse cálculo, não foi considerado a queda de menos 3 dB na frequência de corte, pois seria desprezível. Em 1 kHz, o ganho é reduzido em 6 vezes, e em 1 MHz, o ganho se torna unitário, para esse exemplo. Sabendo disso, devemos voltar nossa atenção ao ganho de malha fechada, pois agora sabemos que ela depende do ganho de malha aberta. Utilizando as respostas do exemplo anterior, calculei qual seria o ganho de malha fechada para 3 frequências. Em 10 Hz, o ganho permaneceu igual ao caso ideal, de menos 10 volts por volts, como esperado. Em 1 kHz, o ganho será de menos 9,89 volts por volts, o que ainda é aceitável. Porém, para uma frequência de 1 MHz, o ganho caiu para menos 0,83 volts por volts, o que significa que o amplificador passou a atenuar o sinal de entrada. O ganho de modo comum nulo, ou equivalentemente rejeição de modo comum infinita, é uma característica ideal que significa que, se tensões V1 e V2 forem aplicadas na entrada do amplificador e elas forem iguais, a resposta será igual a zero. Na prática, a rejeição real está entre 50 e 100 dB, para a maioria dos amplificadores operacionais, e significa que a resposta não será nula, mas bem próxima disso. Por fim, estudando todas essas características, podemos dizer que o amplificador operacional pode ser considerado um componente quase ideal, devido ao fato que, se o projetista tomar cuidado e conhecer bem o AO, ele pode trabalhar de forma coerente as equações do amplificador ideal.